Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Diferente, né, a gente trocar essa ideia num domingo, não é algo inédito, a gente já fez isso antes. Mas, cara, felizmente deu tempo, né, da gente poder fazer a caixinha da semana, embora já seja no primeiro dia da próxima semana, mas pra gente não deixar esse buraco grande aqui, né, no vídeo, nos vídeos, né, na nossa rotina aqui do canal, mas infelizmente eu não pude fazer na sexta-feira porque segunda-feira teve uma queda de energia. Eu deixei explicado lá no Instagram, mas para quem não viu, quem não segue ainda e tá errando por não seguir o @pautas e táticas lá no Instagram, eu já tinha avisado, né, que segunda-feira teve uma queda de energia por volta de 9 da noite, foi voltar só às 3 da manhã e quando voltou eu fiquei sem Wi-Fi até o finzinho da tarde de sexta-feira. Então eu consegui fazer só um roteiro, né, dos vídeos da semana pelo celular e não consegui fazer os outros, né? Então quando voltou o meu Wi-Fi na sexta-feira, eu corri para aprontar os 3 roteiros que estavam faltando. Ontem, né, sábado, eu gravei os vídeos que vão ao ar, né, nesta semana, então só me restou o domingo para poder gravar a caixinha. Então eu deixei a caixinha lá nos stories do @pautas e táticas no Instagram. Obrigado a quem engajou, a quem não deixou de participar por conta desse atraso, mandou as suas até 3 perguntas e hoje a gente está tendo a caixinha para vocês. O problema é que é num horário diferente também, né? Domingo de manhã, então vem nesse combo cara inchada de sono, talvez alguns bocejos durante o vídeo. Antes de gravar aqui, antes de dar o play, eu bocejei umas 3 vezes. Eu espero que vocês compreendam, me perdoem e gostem do vídeo mesmo assim, que não caia a qualidade do conteúdo que vocês estão assistindo, beleza? Já deixa seu like, seu hype, né, se ainda tiver possível para você. Se bem que a semana começa hoje, então acho que vai estar bem possível. Quero ver esse vídeo bem hypado, bem comentado. Tô devendo algumas respostas para vocês aí nos comentários também, né, por conta desse problema aí do Wi-Fi. Né, compartilhem com os amigos e, é claro, se inscrevam no canal se gostarem do nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá para as perguntas da semana. Topzera 1910. Antes de ler aqui as perguntas do Topzera, um recado não só para o Topzera, mas para todo mundo. Gente, e desculpa, tá? Não levem isso como bronca, não. Mas tentem ser um pouco mais sucintos nas perguntas, tá? Porque aconteceu isso aqui com o Topzera, né? Ele mandou uma pergunta usando 3 balõezinhos, né? 3 caixinhas, no caso. E aí teve uma outra pessoa, né? Um outro inscrito do canal, seguidor lá do Instagram, que mandou pergunta no mesmo momento que ele. Então a pergunta ficou no meio das perguntas que ele usou 3 balões e tal para responder. Eu tô tendo que fazer um malabarismo aqui para encaixar, né, o enunciado da pergunta dele, porque ele já deixa também uma opinião dentro da própria pergunta. Então tentem não responder a própria pergunta de vocês e usar no máximo estourando, se possível um só, mas no máximo 2 balõezinhos nas suas perguntas, beleza? Tá dado o recado, também espero que vocês compreendam isso e não me levem a mal por estar fazendo esse pedido. Vamos lá, primeiro aqui do Topzera. Qual caminho seria o melhor para Xabi Alonso depois de não ter dado certo no Real Madrid? Cara, eu acho que o caminho natural para o Xabi agora é ele dar um passo para trás, né? Não assumir um outro clube gigante que tenha toda essa pressão. Eu acho que ele tem que recomeçar, entre aspas, num clube ali, se não o próprio Leverkusen, do mesmo tamanho, das mesmas expectativas pré-temporada que o Leverkusen tinha. O Leverkusen naturalmente foi ganhando esse protagonismo na temporada em que ele conquistou 2 títulos, inclusive a Bundesliga invicto. Ninguém esperava isso do Leverkusen, não se tinha essa pressão, isso foi conquistado naturalmente, e ele claramente era um cara superior ao elenco que ele tinha, né, aos jogadores que ele tinha. Ele olhava para o elenco não de forma pedante, mas de cima para baixo, se é que vocês me entendem. Ele tinha mais o respeito dos jogadores que não confrontavam ele, que não iam aos microfones para falar de insatisfações, de questões que deveria se ficar dentro do vestiário. Tá? Então, nesse sentido, a pressão, o Real Madrid, o elenco que ele tinha, foi grande demais para o técnico que ele é, para o tamanho que ele tem hoje. Beleza? Então, acho que ele deveria ir para um caminho ali de um outro clube, né, mediano, segunda prateleira, sem muita ambição, que seja competitivo, que tenha um elenco qualificado, claro, mas que não tenha essa pressão que o Real Madrid tem, que é ganhar e apresentar bom futebol.
beleza? Por mais que o discurso no Real Madrid seja que ganhar é mais importante do que o desempenho, resultado acima do desempenho, cara, a gente sabe que semana passada a gente falou isso, né, na caixinha, que foi até a thumb que eu escolhi. O Real Madrid não conhece o que é uma crise de verdade. A crise no Real Madrid é ganhar de 1-0 jogando mal, 2 jogos sem vencer, perder clássico, né, ser eliminado antes da final, por exemplo, da Champions. Isso é a crise do Real Madrid. Tá? Então é sempre a excelência, é o talo, é o auge de qualquer profissional, do técnico, dos jogadores, enfim. Ele tem que pegar um clube que tenha uma ambição um pouco menor. Eu acho que o caminho para o Xabi, naturalmente, é esse, beleza? Deixa eu encher aqui minha aguinha. Antes de responder as próximas. Agora vem a pergunta longa aqui que eu vou ter que, né, ler com calma aqui do Topzera, porque tem uma pergunta na frente dos fragmentos aqui. Vamos lá. Vi que muitos meninos da base são liberados depois de não ter subido para o principal, e o time acaba ficando sem a venda deles. Será que devem contratar técnicos melhores que consigam tirar o máximo deles? Pois saíram uns do meu time e para mim poderiam ser testados no principal. Eu já falei algumas vezes sobre essa questão de como é que se sobe, né, a garotada, né? Eles têm sempre que estar inseridos em times bem arrumados, onde eles sejam mais um, que eles não sejam a solução dos problemas. Segundo, não adianta só subir por subir, para não perder. Eu acho que muitos jogadores, naturalmente, na base vão ter um relativo sucesso, quando sobem para o profissional não vão conseguir ter. Alguns nem chegam a ser profissionais. A gente vê, por exemplo, que alguns jogadores arrebentam na base, né, são destaques, artilheiros, né, jogam muito. Mas muito disso também é por conta deles jogarem ao lado e contra jogadores que não vão chegar a ser profissionais também. Que eles têm um nível elevado acima daqueles caras. Mas quando chegam no profissional, eles têm um nível muito abaixo de outros caras, né, que têm um nível mais acima. A gente pode citar vários exemplos, mas até para não ser indelicado, é melhor a gente não citar. Então, assim, nisso de contratar técnicos que consiga tirar o máximo deles, eu acho que cada jogador tem o seu potencial, tá? E não é porque alguns jogadores saem, né, que a culpa é do que o técnico não conseguiu, né, tirar o máximo do potencial deles. Às vezes o máximo daquele potencial não é o suficiente para jogar no time profissional, beleza? Então, assim, a base ela deve ser aproveitada com muita parcimônia, com muito cuidado. Tá? Não se sobe só por subir, só por filosofia, só para ter garotos da base e nem só para pagar incêndio. Ah, eu não tenho dinheiro para contratar, eu vou usar a base que pode ser a solução dos meus problemas. Ah, eu preciso fazer dinheiro, então eu vou usar aqui o ativo do clube, que são os jovens, né, que é para poder vender na primeira proposta que tiver. Não é assim que se aproveita a base no futebol profissional. Beleza? Essa é a minha opinião. Mais uma aqui do Topzera. Se você fosse técnico do Corinthians, quais formações e estilo usaria e quais seriam seus titulares? Cara, tanto o Ramon quanto o Dorival, eles utilizaram o 4-3-1-2, né, como seu sistema base. O Ramon usou algumas vezes sistemas de 3 zagueiros, o Dorival por vezes implementou 4-2-3-1, 4-3-3 e tal. Mas eu acho que pro perfil de elenco que o Corinthians tem, seus principais jogadores, cara, eu acho que só dá para aproveitar, por exemplo, os seus 3 melhores jogadores, Garro, Yuri e Memphis, no 4-3-1-2, tá? O Garro ali como esse enganche, como esse 10 do losango, e Yuri e Memphis na dupla de ataque, porque nem o Yuri nem o Memphis são excelentes pontas, nem excelentes centroavante. Você pode até ler, né, o Yuri como centroavante, mas ele joga muito melhor em dupla de ataque. Isso aí é fato. E o Memphis é um segundo atacante, né? Na carreira dele, ele nunca foi um ótimo ponta, né? Sempre que ele precisou jogar de ponta, ele flopou, digamos assim. E como segundo atacante, você vê que ele tem o seu potencial mais elevado, beleza? Então eu escalaria o time realmente no 4-3-1-2, e quanto à escalação, acho que não seria muito diferente do que tem sido feito não, tá? Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Bidu na lateral esquerda, José Martínez pode ser o primeiro volante. Eu nem sei se o Ranieri ainda tá no Corinthians, tá? Mas acho que eu gosto do José Martínez, tá? Carrijo, pra mim seria titular.
O Bidon como esse terceiro homem de meio de campo, eu sei que ele tem jogado um pouco mais à frente, mas esse terceiro homem ali, encostando no Garro, e aí na frente Yuri e Memphis. Seria a minha escalação. Gente, eu vou ligar aqui o notebook na tomada rapidinho. Esqueci de ligar, para a gente não ter problema com descarga. Obrigado, topzera. Fica aí a dica só para diminuir um pouco o tamanho das perguntas. Francisco Teixeira, que foi quem mandou aqui a pergunta praticamente no mesmo momento aqui do topzera. O que achou da vitória do Sporting contra o PSG? Então, mano, foi em um dos dias que eu tava sem Wi-Fi, então eu não consegui ver o jogo, né? Só passou aqui num canal que era de streaming, como eu tava sem Wi-Fi eu não consegui ver. Tive que ver nesse dia o jogo que tava passando na TV aberta, que era Real Madrid e Mônaco, né? Nem seria o jogo que eu veria no horário, seria Inter e Arsenal. Eu assistiria esse jogo se eu tivesse a opção de escolha. Eu não tive nenhuma opção de escolha, então eu acabei não acompanhando e até agora não vi nem os gols, tá? Dos outros jogos de Champions que eu não pude acompanhar. Nem os de terça, nem os de quarta. Então, desculpa, Francisco. Mais uma aqui do Francisco. Qual a equipe mais surpreendente nas principais ligas europeias? Lens, né? O francês. Que é a minha resposta, tá? Mas você dá aqui outras opções, como Villarreal e Aston Villa. Cara, eu acho que as últimas temporadas do Aston Villa já o credenciam a ser mais uma realidade do que uma certeza, tá? Se isso vai ser efêmero, já não é tão efêmero, tá? Já tá bastante longo ali, 3 temporadas, eu acho que já dá pra chamar de realidade. Pelo menos enquanto o Unai Emery por lá ficar. Eu acho que é um time que veio ali pra fincar sua bandeira entre os mais competitivos ali da Inglaterra, assim como o Newcastle, por exemplo. E assim como em algum momento foi o Leicester, enfim. E o Villarreal ser a terceira, a quarta, a quinta força ali da Espanha também não me surpreende muito não, tá? Então o Lens, que tá até brigando por título na França, em algum momento chegou a liderar, nem sei se ainda tá liderando, mas até a última vez que eu vi tava. Eu acho que é o mais surpreendente, tá? A gente não esperava, né, um time sem estrelas, sem tanto investimento, poder rivalizar assim com o PSG, principalmente o PSG vindo da temporada que tá vindo, né, ganhando tudo, enfim. Então, para mim é o mais surpreendente, sim. A terceira aqui do Francisco. Acompanha o trabalho do Farioli no Porto, sou benfiquista, mas virei fã. Não, mano, eu já te disse que eu tô te devendo, né? Assistir, acompanhar um pouco mais o futebol português. Eu vi que teve um outro camarada aqui que também me perguntou sobre isso. Quando chegar a vez dele, eu leio a pergunta dele, né? Mas ele também, né, citou aqui o trabalho do Farioli e eu não tô acompanhando. Eu preciso acompanhar mais para poder falar com mais propriedade para vocês, beleza? Obrigado, Francisco, pelas suas 3 perguntas. João Desto 77. No antigo 4-2-2-2, um dos meias que ajudava na recomposição se posicionava na frente ou alinhado aos volantes no momento sem bola? Cara, eu vou pegar minha prancheta para responder essa, porque na verdade não existia muito a recomposição dos meias não, tá? Existia um trabalho bem limitado, defensivo aqui, né, dos meias. Era um trabalho alternado, sim, mas era um trabalho mais limitado mesmo, tá? Vou colocar a linha de defesa aqui do adversário também, para isso ficar melhor explicado. Aqui, era uma época de futebol mais espaçado, menos compactação, então não existia tanto a participação, né, de 8, 10 jogadores na fase defensiva. A gente tinha aqui na saída de bola os 2 atacantes marcando os 2 meias. Se a bola fosse para o lateral, um dos meias abria para poder cercar esse lateral, o outro fechava as opções de passe por dentro, beleza? Essa era a basculação aqui que era feita pelos meias. O lateral passou desse meia, ou a bola passou aqui, ó, esse cara não volta mais. Acabou a participação dele defensiva. E desse aqui também. Ninguém alinhava com os volantes partindo do 4-2-2-2. Aqui ficavam os volantes marcando os outros meias, os laterais batendo de frente até com os laterais que conseguem fazer essa ultrapassagem, tá? Havia tempo, inclusive, para um lateral ir para uma linha de fundo, porque esse cara aqui vai voltar, ir para uma linha de fundo, e se perdesse a bola, havia tempo até para ele fazer a própria recomposição, ou o volante do time, né, ter que fazer essa cobertura. Porque a partir do momento que passou aqui, o lateral também foi driblado, aqui a opção, né, de quem vai marcar já passa a ser o volante, que sai aqui dessa posição mais centralizada e vai fazer a cobertura do lateral que subiu para dar o bote. Então a participação dos meias basicamente era essa: cercar o lateral do lado da jogada,
o outro fechar a opção de passe por dentro. A bola passou dali, acabou a participação defensiva. Basicamente, era isso. Não tinha uma recomposição, né, atrás da linha da bola, né, na linha dos volantes. Isso não existia na época que o 4-2-2-2 era moda aqui no Brasil, por exemplo, né, anos 90, boa parte dos anos 2000 também, e até o iniciozinho dos anos 2010, por conta do nosso atraso tático, isso era muito vigente, beleza? Mais uma aqui do João. É verdade que a década de 90 foi muito quadrada e pouco inovadora taticamente? Eu não sei o que você quis dizer com a palavra quadrado, se foi, inclusive, uma alusão aos quadrados, né, de meio campo, né, essas duplas, né, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Eu não sei se foi uma alusão a isso, ou se é uma palavra mais pejorativa, né, para o quesito não ser tão inovador como foi a expressão que você usou, tá? Eu acho até que era uma época em que se investia pouco em tática e mais em talento. Era muito mais uma questão de dar liberdade para os jogadores, então por isso que tinha vários jogadores ofensivos, laterais que voavam para o ataque, os volantes não eram tão técnicos, eles tinham mais essa função de fazer essa cobertura dos laterais e proteção aos zagueiros. Os próprios zagueiros não eram tão técnicos, né? O goleiro, né, ele tinha um trabalho com os pés bem diminuto. E aí os meias e os atacantes surgiam em profusão. Por isso que a gente tinha tantos camisas 10, né, tantos segundos atacantes, tantos centroavantes que eram mais independentes, que conseguiam, né, fazer jogadas individuais, arrancadas do meio campo, né, porque se tinha mais jogadores talentosos nessas épocas e menos jogadores táticos, menos jogadores multifacetados, menos jogadores que conseguiam contribuir melhor na fase defensiva. Era outra época, era um futebol mais espaçado. O jogo foi evoluindo na questão tática, mais exigente na questão física, e com isso a questão técnica ficou um pouco mais de lado. Não quer dizer que hoje em dia não se tenha grandes jogadores talentosos tecnicamente. Temos menos. E temos os que são talentosos, menos talentosos do que, por exemplo, nos anos 90, nos anos 2000, na minha visão, tá? Acho que nos anos 2010 a gente ainda tinha muitos jogadores talentosos, mas menos do que nos anos 2000, também é minha opinião. Beleza? Agora, o jogo competitivamente ficou mais difícil e com isso só o jogador que é muito talentoso com bola não tem mais vez para se jogar. Naquela época tinha, bastava ser talentoso para jogar. Eu estou dizendo que naquela época não existia, né, exigência tática? Tinha, mas muito menos. É como se hoje o talento que ocupa uma parcela de importância menor ocupasse uma maior naquela época, e hoje a parte tática que ocupa essa parcela maior ocupasse uma menor naquela época também. As coisas se inverteram. Beleza? É isso. Mais uma aqui do João. Houve alguma era no fute em que os times preservavam 4 jogadores no momento defensivo? Bom, no 4-2-2-2 não era questão de preservação, mas os meias tinham esse papel, né, mais limitado. Passou ali da linha do meio de campo, eles não voltam mais. Então, nesse caso, ficavam 2 meias e 2 atacantes. Na época do 4-2-4, eram 2 pontas, um ponta de lança, que era na verdade um meia vindo de trás, encostando quase um segundo atacante, e o centroavante. Era uma linha de 4 em que ninguém marcava. Ficava 4, 2, 4. Isso aí a gente está falando de década de 50, 60. Beleza? Então sim, existiu. E aí, a coisa foi evoluindo para um ponto que os europeus optaram por transformar esses pontas do 4-2-4 em wingers, do 4-4-2, e nós brasileiros, né, através principalmente, né, da dupla ali, Newton Santos e Zagallo, o Newton adotou a postura de ser um lateral mais ofensivo e o Zagallo se converteu num meia. Quando isso aconteceu pelos dois lados, os 2 pontas se transformaram em meias e os 2 laterais assumiram essa função dos pontas atacando. E aí surgiu o 4-2-2-2 brasileiro, beleza? Obrigado, João. Jonathan Silva 07. Qual jogador você acha que cresceu muito na avaliação geral depois que parou de jogar? Cara, isso é uma questão muito natural com jogadores que tiveram um auge curto, por exemplo. E aí o tempo vai passando e as nossas memórias ficam só daquele auge, como se fosse
o modus operandi da carreira desses caras, né? Que eles sempre jogavam daquele jeito. Eles alcançaram um nível muito alto, mas aí a parte ruim, os jogos ruins, a época ruim, né, da má fase que esses jogadores tiveram, acabam ficando perdidas no tempo. E aí o tempo vai passando e a gente só lembra, né, da parte boa, né, da carreira desses jogadores. Quem dera se tudo na vida fosse assim, né? Mas infelizmente acaba sendo só no futebol. E aí a gente fica o quê? Com os vídeos, com os highlights, com os melhores momentos e com a nossa memória afetiva da época que esses caras estavam no auge de suas carreiras, né? Só que aí o tempo vai passando, isso aí vai sendo esquecido e a gente vai ficando só com a parte boa. Então isso aí acontece com muitos jogadores. Eu acho que um grande exemplo é o Cafu, cara. Para citar um. O Cafu foi um grande lateral, mas ele era muito criticado também. A principal virtude dele era o apoio ofensivo. Mas ele muitas vezes foi criticado como um lateral que não sabia cruzar. Olha que loucura. E hoje em dia, muita gente considera o Cafu o melhor lateral que já existiu. O que para mim é um grande exagero. Talvez ele tenha sido o melhor lateral dentro da vertente que ele jogava, dentro da função que ele fazia, da época dele. E ponto. Tá? Eu vi o finalzinho da carreira do Cafu. Eu não vi o Cafu no auge. Eu vi mais o Cafu parte na Roma e muito no Milan. Foi esse o Cafu que eu consegui acompanhar. Eu não vi o Cafu do São Paulo, do Palmeiras, né? Não consegui ver, que era o melhor Cafu. E vi o Cafu ali a partir da Copa de 2002 até 2006 dentro da seleção, que já era um Cafu mais envelhecido, né? Um Cafu que talvez não merecesse nem ser titular na Copa de 2006, tá? E, cara, o Cafu parou de jogar e ele virou uma lenda do futebol. Beleza, ele realmente jogou muita bola. Mas como se ele fosse um jogador perfeito sem erros. Né? Dentro da posição dele não foi. Tá? Definitivamente não foi. Não foi o melhor lateral da história do futebol. Longe disso. Beleza? Então é um exemplo aí disso que você me perguntou. Mais uma aqui do Jonathan. Quais laterais, esquerdo e direito, você acha que mais conseguiram equilibrar bem defesa e ataque? Você fala da história do futebol? Cara, os dois melhores laterais que eu vi jogar foram Philipp Lahm na direita e Roberto Carlos na esquerda. Né? O Lahm, ambidestro, né? Chegou a jogar até pela esquerda, terminou a carreira jogando como um lateral invertido, chegou a fazer funções de primeiro volante. O Guardiola no Bayern chegou a dizer que ele era o jogador mais inteligente com quem ele trabalhou, e ele trabalhou com Xavi, Iniesta, Messi, e disse que se ele fosse escalado como um atacante, provavelmente ele seria um dos melhores atacantes do mundo. Aqui eu já acho exagero, tá? Mas o Lahm, ele tinha muita qualidade, tanto no apoio por fora quanto por dentro, e era um lateral firme na defesa dentro do possível, né? Era um cara de baixa estatura, mais franzino, mas era um lateral bastante equilibrado, dos que eu vi jogar, tá? E o Roberto Carlos sempre foi reconhecido como um lateral muito ofensivo, mas o ofensivo do Roberto Carlos era toca a bola e passa, porque ele sabe que a bola vai chegar. Isso é ele mesmo que fala. Ele era um lateral muito rápido e muito privilegiado fisicamente para poder fazer essas ultrapassagens e tinha uma pancada na perna esquerda muito boa, muito forte, né? Há a lenda, inclusive, né, de que... a lenda não, né? É uma realidade. Muitas crianças da época do auge do Roberto Carlos, na seleção, no Real Madrid, escalavam o Roberto Carlos no ataque, no videogame. Porque ele era muito rápido e tinha um chute muito forte. Então, era mais inteligente usá-lo no ataque do que, né, na lateral. E o Roberto Carlos, na carreira dele, chegou a fazer funções de zagueiro, chegou a fazer funções de volante e também jogou, né, como ponta. Então, para mim, ele também é muito equilibrado, privilegiado, física, tática e tecnicamente. E para mim, é o melhor lateral da história do futebol. Tá? Lateral esquerdo. Então, são esses dois, mano, dos que eu vi jogar. Para mim, o melhor lateral direito da história é o Carlos Alberto Torres, mas eu não vi jogar, então nem posso ficar falando tanto assim. Mas só de saber que ele é um cara que era muito bom ofensivamente, terminou a carreira jogando muito bem como zagueiro, você já vê que era também um cara muito equilibrado, taticamente, beleza? Mais uma aqui do Jonathan. Em termos de grandeza e legado, Pelé e Maradona ainda estão à frente de Messi e Cristiano Ronaldo? Sim, cara. Sim. O Pelé sempre vai estar, né? Porque o Pelé é o maior jogador da história do futebol. Maior. Ninguém nunca vai ultrapassar a grandeza, o tamanho do Pelé.
tá? Todo jogador que surgir como o melhor de sua geração será comparado ao Pelé, e é por isso que ele é o maior, tá? A gente já tá quantas décadas à frente de quando o Pelé parou de jogar? 80, 90, 2000, 2010, 2020, 5 décadas. Já tem mais de 50 anos que o Pelé parou de jogar. E todo jogador que surge como o melhor de sua década é comparado ao Pelé. Se isso não é ser o maior da história, eu não sei o que é. E o primeiro jogador que foi comparado ao Pelé, né, nesse sentido, vindo após o Pelé, não contemporâneo a ele, foi o Maradona. Né, e o Maradona jogou até o finalzinho ali da década de 90, né, até 97, eu acho que foi o período que ele parou de jogar, acho que foi por aí. Mano, e ele era o melhor jogador do mundo quando surgiu. Ele já era um jogador muito impressionante no Argentino Júnior, né? Ele foi muitas vezes artilheiro do Campeonato Argentino, jogando como meia, né, do Argentino Júnior. Né? Ele foi para a Europa, né? Primeiro ele jogou no Boca, depois ele jogou no Barcelona. No Barcelona não foi tão vitorioso, colecionou ali algumas polêmicas e tal, fez ele ser demitido e contratado pelo modesto Napoli. E ele fez o Napoli conquistar coisas que eram inimagináveis para a época. Tá? Copa da UEFA, Campeonato Italiano, um time do tamanho que tinha o Napoli. Cara, o Maradona colocou o Napoli no mapa. E colocou a cidade de Nápoles no mapa, né? Que era tão, né, alvo de preconceito, né, das outras cidades, especialmente do norte da Itália. Eles eram vistos quase como estrangeiros, né? Pelos italianos, né? Por conta, né, da cidade ser um pouco mais humilde e tudo mais e tal. Enfim. Mano, o Maradona, ele é uma figura quase que religiosa na Argentina, e o Pelé é o maior brasileiro de todos os tempos. Pessoa brasileira. Acho que se você é brasileiro, já teve a oportunidade de sair do país, eu não tive essa oportunidade, mas já ouvi de muita gente. A primeira coisa que se associa ao brasileiro é o futebol personificado na figura do Pelé. Então, assim, são duas entidades do futebol, cara. Eu acho que eles nunca serão superados. São os dois maiores jogadores, assim, maiores de tamanho, né, de todos os tempos. Por mais que o Messi e o Cristiano, na minha visão, sejam melhores, por exemplo, que o Maradona, que o Pelé eu acho que tem discussão, mas eles não têm esse legado, essa figura, né, que tiveram Pelé e Maradona em suas épocas. E isso se estende até hoje. Beleza? Essa é a minha visão aqui sobre essa sua pergunta, Jonathan. Valeu pela sua participação. Thor Carvalho, TSC. Quais diferenças você vê em jogadores que têm empresários e jogadores que administram a própria carreira? Cara, diferença dos jogadores, nenhuma. Mas eu acho que esse tipo de decisão é não ficar tanto assim à mercê do empresário, né? Que ele pode conseguir melhores contratos para você, mas com certeza vai morder uma boa fatia desse contrato também. E aí, quando você administra a sua própria carreira, ou a sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, como a gente vê aí alguns jogadores, ou você mesmo, né, é o grande dono ali do seu destino como jogador de futebol, você tem mais controle sobre isso, você negocia individualmente, e aí, é claro, você tem que ter algum milindre, algum conhecimento sobre esse mundo para poder conseguir bons contratos, né, para poder, numa negociação, não sair perdendo mais do que ganhando. Então, o jogador precisa ter esse tipo de conhecimento, precisa estudar mais se ele vai tomar essa decisão, para não ficar à mercê ali de um empresário que muitas vezes, porra, a gente falou de base aqui, agora há pouco, o moleque surge com uma boa perspectiva, né, num clube grande, daqui a pouco esse cara some, e quando você vai ver, pesquisar, o cara tá jogando no Chipre, na Moldávia, o cara some do mapa. Provavelmente tá ganhando dinheiro, mas o empresário tá ganhando muito mais também. Mas o cara some do mapa, pô. O cara que surge ali como um grande jogador de um clube grande, né, no Brasil, perspectiva talvez até de seleção, né, frequentou seleções de base, e quando tá numa idade de auge, tá num mercado tão alternativo quanto desconhecido, né, jogando em times que talvez ele não saiba nem pronunciar o nome, num país que ele não saiba nem falar qual é o idioma, por conta do empresário. Então, é isso, mano. Mais uma do Thor. Jogadores gordinhos que jogaram muito sem ser óbvio, como o Ronaldo. Ah, mano, eu acho que não dá pra fugir muito do óbvio, não. Me vem à cabeça o próprio Maradona, mas é um nome óbvio.
O Puskás, talvez seja um nome óbvio. Talvez. Né? Os mais jovens talvez não saibam que ele era um jogador gordinho, né? Baixinho, gordinho, tinha esse estereótipo. E se a gente for falar de um nome mais moderno, e claro, bem distante do nível desses caras, pô, o Walter, que jogou no Goiás, no Atlético Paranaense, no Fluminense, ele era conhecido também, né, por ser bastante gordinho. Inclusive, quando ele estava num processo ali de emagrecimento, ele passou a jogar pior. Jogou no Porto, jogou no Internacional de Porto Alegre também. Cara, eu gostava muito do Walter. Eu nessa época que o Walter surgiu, eu estava também num processo de emagrecimento. Né, eu era bastante gordinho quando o Walter ali viveu o auge dele, talvez no Goiás, em 2013. Eu considero ali a melhor fase da carreira dele. Eu me sentia representado pelo Walter. Tá aí, mano. O cara com esse peso, desse tamanho, né, consegue jogar esse tanto de bola aí, tá ligado? E eu gostava de ver isso, mas eu também já tava ali no meu processo ali de emagrecer, eu emagreci bastante. Eu lembro quando eu comecei a treinar, foi em 2013, eu tinha 16 para 17 anos, provavelmente uns 95 quilos. Eu cheguei no mesmo ano a pesar 77 quilos, né, de tanto que eu emagreci demais mesmo. E aí depois de algum tempo eu comecei a ganhar peso de novo e tal, já, né, fazer uma dieta para ganhar, né, treinar musculação e tudo mais e tal, né, e aí cheguei a pesar 98, 102, né, entre idas e vindas, voltar a engordar de novo, voltar a emagrecer. Hoje eu tenho 120 quilos. Sei que a pergunta não é sobre mim, e eu não sou jogador, mas hoje eu tenho 120 quilos, mas eu pareço hoje menos gordo do que quando eu tinha 95 antes de parar, antes de começar a treinar. Incrível, né? Como o peso, a balança é só um número. Talvez o Walter nem fosse tão pesado, talvez ele nem chegasse a 100 quilos. Eu não sei quanto ele pesava. Tá, mas ele estava visualmente bastante pesado. Então, e ele jogava muita bola. Ele não conseguiu chegar no nível de um Ronaldo, de um Maradona, de um Puskás, óbvio que não. Mas ele conseguiu jogar na elite do futebol brasileiro, em vários clubes, na primeira divisão, e muito bem. Beleza? Então, é um nome aí que imediatamente me vem à cabeça quando o assunto é gordinhos no futebol. Mais uma aqui do Thor. Como você definiria a qualidade de material esportivo das diferentes marcas? Puma, Umbro? Mano, eu vou falar sobre as que eu conheço, tá? Que eu gosto de colecionar camisas de time. Não tem nada que eu goste mais do que ganhar ou comprar camisa de time, tá? Eu gosto mais do material esportivo da Adidas. Tá? É um material mais confortável, mais durável, né? Resistente à lavagem, não fica tão colado no corpo, né? Fica mais solto. Eu gosto mais do material esportivo da Adidas. Se você for falar não de qualidade do tecido ou da vestimenta, mas sim de beleza e tudo mais, eu já fujo um pouco dessas marcas mais tradicionais, de Nike, Puma, Adidas, porque elas usam muito template. E aí vão só reproduzindo nos clubes que ela patrocina. Então, por exemplo, eu fiquei muito satisfeito com a Reebok no Botafogo. Tá? Ela fez camisas maravilhosas no Botafogo. Especialmente em 2024. A capa também... Eu sempre gostei da capa, tanto no Botafogo quanto nos outros clubes. Cara, as camisas do Vasco na capa... No Vasco da capa, perdão. Né, as camisas da Chapecoense, hoje em dia, da capa, são fantásticas, mano. Eu gosto muito, né, visualmente falando, esteticamente falando, não sobre material, tá? Sobre material, eu acho que a que mais me incomoda é a Puma mesmo. E um material muito justo no corpo, porque sempre tem aquilo de, né, modelo torcedor, modelo atleta. Parece que todas as camisas da Puma são modelo atleta, né, que são mais colados no corpo, realmente, que é até para controlar melhor a questão do estar acima do peso, abaixo do peso e tal, mostrar mais a musculatura dos atletas, e a gente que não tem corpo de atleta, né, não se sente confortável usando as camisas da Puma. Elas podem ser muito bonitas, mas para vestir não são tão agradáveis assim. Beleza? O Botafogo, inclusive, fez camisas da Puma, já foi patrocinado pela Puma ali entre 2012, se eu não me engano, e 2015 ou 2016, por aí. Cara, as camisas eram muito bonitas, mas eram muito incômodas de vestir. Eu comprei duas, né, uma preta e uma cinza de goleiro. A preta eu até uso ainda, até hoje, ainda cabe em mim. A cinza, só dentro de casa mesmo, que eu não consigo sair na rua com ela, que era muito apertada, pô, muito apertada.
beleza? Então, é isso. Minha opinião aí é essa. Obrigado, Thor. Luiz Silva, aí o Luiz Silva, que é português também faz uma pergunta aqui sobre o Farioli no Porto, né, para quando, né, vai ser a análise tática, quando eu puder estudar, né, um pouco mais, né, os times portugueses, que eu tô devendo isso, já tinha, né, falaram isso nas perguntas do Francisco, que é português como você, o Luiz. Então eu tenho que assistir mais jogos ali do Campeonato Português para poder fazer esse tipo de análise. Obrigado, mano. Ah, mais uma aqui do Luiz. Atualmente, quais equipes e ligas você acompanha todos os jogos? Todos os jogos, nenhuma, mano. Nenhuma. Né? Mas eu gosto de acompanhar, principalmente, muitos jogos dos campeonatos inglês, espanhol, alemão e recentemente eu tenho acompanhado mais os jogos do campeonato italiano para poder fazer as análises rápidas. Né? Vocês viram que as últimas análises rápidas que eu fiz foram dos times italianos, da Roma, né, do Como. Né? A próxima também vai ser de um time italiano, vocês fiquem ligados aí no canal. Talvez as duas próximas, tá? Porque eu tenho um outro time ali engatilhado ali também para preparar o roteiro. Uma já tá até gravada. Né? E é claro, futebol brasileiro, né? Que a gente organicamente acompanha também. Eu queria acompanhar mais o campeonato argentino, queria acompanhar mais o campeonato mexicano, o próprio campeonato português, né? O francês é mais uma negligência minha mesmo. Eu não vejo muita graça, mas talvez eu tivesse que acompanhar um pouco mais também, né? Para ver o que os times de lá estão fazendo, que é uma liga muito prolífera, muitos jogadores surgem de lá, e não necessariamente do PSG, né? Mas de outros times também. Às vezes até times bem menores e menos ambiciosos do que o PSG surge muito talento. Então eu deveria acompanhar mais também a Liga Francesa, né? A Liga Saudita, que cresceu recentemente, eu não tenho muita paciência para acompanhar, mas deveria, enfim. Os que eu mais tenho visto mesmo são espanhol, alemão, italiano e inglês, beleza? Não necessariamente nessa ordem. Obrigado, Luiz. Lucas Emanuel Oliveira. Qual a sua visão sobre a carreira do Coutinho? É decepcionante? Não, mano, não acho decepcionante, não. Eu acho que a gente esperava que o auge dele fosse aparecer mais cedo e ser mais longo, né? Porque ele sai do Vasco para Inter de Milão, ele sai vendido antes dos 18 anos, só sai quando completa 18 anos. Chega lá, joga pouco, é emprestado pro Espanhol, aí vai pro Liverpool, vive o auge dele. Quando ele vive esse auge, ele não ganha títulos. Ele joga muita bola, mas não ganha títulos. E aí ele dá o salto pro Barcelona, a gente esperando que ele jogasse tanto ou melhor do que no Liverpool. Isso não acontece, tá? Tanto por ter sido mal escalado muitas vezes, tá? No Liverpool ele jogava mais como um ponta esquerda, cortando para dentro. No Barcelona ele tinha que fazer mais as funções ali de um terceiro homem de meio de campo, que ele nunca foi, tá? Principalmente nessa trinca, tá? Que tem 1-5 e 2-8, ele tinha que jogar de 8, não de 10. Se fosse 2 volantes e um 10, ele poderia render bem. Como ele gosta mais de jogar, como ele joga hoje em dia no Vasco e tal. Mas o auge dele na carreira foi jogando de ponta esquerda, cortando para dentro, lá no Liverpool. No Barcelona ele não teve essa oportunidade de jogar. Aí ele é emprestado pro Bayern. No Bayern ele joga bem, ele não joga mal quando tá no Bayern. Mas ele briga por posição com o Miller, que para mim fez a melhor temporada, né, da carreira dele. Justamente em 19 e 20. Eu era bastante crítico do Miller antes dessa temporada. E, cara, o Coutinho não tem chance de jogar. Né? E na ponta esquerda ficavam ali Perisic, Coman, Gnabry, né, se revezando ali entre quem fazia direita, quem fazia esquerda e tal. E quem era titular e quem era reserva, então não tinha muita possibilidade do Coutinho jogar na ponta. Ele volta para o Barcelona, se machuca, vai para o Aston Villa, já num período mais de descendência técnica, física, é emprestado do Aston Villa para o futebol do Catar, e aí vem para o Vasco. Então, assim, é uma carreira de altos e baixos, os altos menos altos do que poderiam ser, os baixos não tão baixos para a gente considerar uma carreira decepcionante, tá? Seleção brasileira participou ali de 2 ciclos, né? 2018, onde ele chega à Copa, é titular na Copa, para muitos é o melhor jogador do Brasil naquela Copa. 2022, ele jogaria a Copa, talvez não fosse titular, provavelmente não seria titular, mas se lesiona às vésperas da Copa, fica de fora do Mundial, né? Nesse ciclo ele já não tem mais chance de jogar, na minha visão, já está bastante veterano e jogando num nível competitivo abaixo, demorou até para engrenar com a camisa do próprio Vasco.
Nem sei se a torcida vascaína considera o Coutinho um ídolo do clube, né? Talvez seja uma grande revelação. Um jogador que surgiu ali, deu orgulho, né, por ter atingido o nível que atingiu, né, e que surgiu ali no Vasco, mas com a camisa do Vasco ele não se consolidou como um ídolo. Talvez ele seja um grande jogador do momento, tanto no momento que ele surgiu, quanto no momento atual dele, mas não um jogador histórico do clube, beleza? A minha visão sobre a carreira do Coutinho é essa. Mais uma aqui do Lucas. O Brasil tem alguma chance contra a França ou Espanha na Copa? Chance tem, cara. Muita qualidade, né? Jogadores tecnicamente muito bons, um grande treinador. Então, assim, o Brasil sempre vai ser olhado com respeito por qualquer seleção do mundo. E poucas seleções vão querer jogar contra o Brasil atacando. A Espanha é uma delas. E talvez esse seja o tipo de jogo que melhor privilegie, tá? Né, as características do Brasil. Times que joguem e deixam jogar. Não times que se defendam em bloco baixo e tentem contra-atacar. A França tem um pouco mais esse perfil, tá? De ser um time que se preocupa mais defensivamente para poder atacar as fragilidades, né, em poucas chances que tiver. Esse tipo de jogo o Brasil se dá um pouco pior, tá? E então chance contra essas equipes ele tem. Eu acho até que é contraditório o que eu vou dizer, mas é um fato. Eu acho que o Brasil tem mais chances contra a Espanha do que contra a França. Mas eu vejo a Espanha um time mais qualificado do que a França. Mas a questão é encaixe tático, não é qualidade técnica. Não sei se vocês conseguem entender. O encaixe do jogo do Brasil com a Espanha é melhor para o Brasil. Mas a Espanha tem um coletivo, não individual, um coletivo mais qualificado, tanto que a França quanto que o Brasil, na minha visão. Então, assim, não seria favorita contra nenhuma das duas, na minha visão, mas teria chance, tá? De vencer esporadicamente, né, qualquer uma das duas. Inclusive deve ter, né, na data FIFA de março, Brasil e França. Eu estou ansioso para ver esse jogo. Mais uma aqui do Lucas. Sou torcedor do Vasco e acompanho o time nos últimos 14 anos. Como você deve saber, a situação do clube não é boa, mas o que me incomoda é a pouca utilização da base, em manutenção de jogadores ruins e medíocres jogando como titular. Qual a sua análise? Meio que já falei sobre isso, né, mano? Assim, você tem jogadores, vou usar a expressão que você usou, ruins e medíocres, e a solução é só subir jogador da base para ver se resolve o problema, vai queimar jogador da base, cara. Entendeu? Não é essa a melhor forma de subir a molecada. Se você tem pouco dinheiro, você deve investir num bom time titular. Se você tem jogadores da base, como foi o caso do Ryan, que mereçam essa vaga de titular, você incrementa. Beleza? Agora, se for para contratar jogador ruim na janela para ter no banco, eu prefiro subir a base. Mas a base tem que ter também qualidade. Não é ter o ruim velho e o ruim jovem, preferir o ruim jovem que é mais barato. Você tem que sempre buscar quem é bom. Tá? Quando você faz contratação, você contrata alguém que você acha que é bom. Você faz uma aposta. Se vai dar certo ou não, a gente tem que botar para jogar e esperar para ver. Beleza? Mas ninguém contrata sabendo que é ruim. E ninguém sobe jogador da base sabendo que é ruim. Só por ser barato. Só para não precisar contratar o ruim. Não sei se dá para entender qual é essa minha visão. Beleza? Valeu, Lucas. Araújo Juliano 12. Primeiras impressões do trabalho do Anselmi. Então, Juliano, eu só consegui assistir o jogo de ontem, tá? A vitória contra o Bangu por 2-0. Não vi a vitória contra o Volta Redonda por 1-0, porque estava sem Wi-Fi. Né? Mas eu assisti algumas análises. Cara, é o que eu esperava, é o 3-4-3. Ontem até ele utilizou, né? Não utilizou zagueiros na linha de 3, né? Foram Matheus Ponte, isso aqui me surpreendeu bastante. Não um lateral tão ofensivo como o Matheus Ponte jogando como zagueiro pela direita. Newton, que é volante, jogando como zagueiro, e o Marçal, né, pela esquerda. O Marçal não me surpreende muito. O Newton já tinha sido usado no primeiro jogo como zagueiro, né, e o Matheus Ponte também, mas o Matheus Ponte, né, jogou bem nessa função, mas eu acho assim, é uma escalação kamikaze num jogo grande, tá? Né, tem que ter zagueiro, né? Tem o Barbosa no elenco, né, que jogaria ali ou na do Marçal, ou eu não gosto muito, mas ou na do Newton, né, que é jogando como esse zagueiro central. Por que eu não gosto muito? Porque é canhoto. Canhoto
tem a perna direita estimulada quando faz coberturas pelo lado direito. E o canhoto, principalmente zagueiro, ele não tem muita intimidade com a sua perna não dominante, tá? Então, não me agrada tanto ter um zagueiro canhoto jogando como zagueiro central, tá? Né, o Bastos voltou de lesão, espero que ele tenha sequência. O Caio vai voltar no meio do ano. O Ítalo foi contratado, tem que resolver o transfer ban para que ele possa ser inserido no time. Né? Ontem, na ponta esquerda, jogou o Nathan Fernandes, que é um ponto, na ala esquerda, jogou o Nathan, que é um ponta de origem, né? Ele que é um ponta direita, inclusive, um ponta direita canhoto, jogou na ala pela esquerda. Não fez um bom jogo, não gosto da ideia, acho que na recomposição, né, fica deficitário. Eu acho que um dos problemas do 3-4-3 é isso, você expor muito, principalmente um time que tem muita posse de bola, como aparenta ser na proposta do Anselmi, né? Você fica com a linha muito alta, expõe muito as costas da defesa, expõe muito os lados do campo, porque seus alas estão lá na frente. Enquanto um vai para a linha de fundo, o outro vai para a área. Precisou defender, recompor, você tem 3 jogadores só. Porque os seus 2 volantes hoje são Alan e Danilo, também são bastante ofensivos. O Alan tem até uma boa pegada na marcação, mas atualmente ele não tem tanta intensidade para poder jogar 90 minutos sempre como titular. Eu acho que o Botafogo precisa de volante aí. Fala-se no Medina, né, do Estudiantes, fala-se que já tem um acordo, tem que resolver o transfer ban, fala-se que vai resolver o transfer ban aí nesta semana, né? O Textor deu uma entrevista dizendo que nessa semana resolve, vamos esperar para que sim, e aí o Medina deve ser anunciado se tudo der certo. Deve ser titular. Espero que seja uma boa contratação aí. Né? E, cara, eu gosto muito, principalmente da potencialização que se dá nesses meias pontas que o Botafogo tem. Santi, Montoro, Barreira. Eu não sei como vai ser o Correia, tá? Não sei se o Correia vai permanecer no Botafogo. Eu não gostei do Correia nesses primeiros 6 meses dele no Botafogo, né, no segundo semestre do ano passado, mas ele tem sondagem do River Plate, talvez saia do clube. Infelizmente o Savarino saiu. O Arthur também é beneficiado jogando aqui nessa posição. E, cara, centroavante, o Arthur Cabral, ele tem os seus problemas, mas eu acho que é um estilo de jogo que beneficia ele, porque é um estilo de jogo em que você tá sempre lá em cima do adversário, o Arthur Cabral tem que fazer só a função do centroavante, tá? Que é receber a bola de costas para marcação, dentro da área, só se preocupar em ajeitar para os companheiros vindo de trás e finalizar. Aproveitar o jogo aéreo nos cruzamentos, que vão ser muitos por se jogar com alas, né, jogadores com o pé dominante em seus respectivos lados, destro na direita, canhoto na esquerda. Então, centroavante alto, forte como ele, vai se beneficiar desse estilo de jogo, mas precisa converter melhor as chances. Não vai ser um cara que vai ser muito acionado na transição ofensiva. Se for, aí já vai ser um problema, porque ele não é um jogador rápido, é um jogador lento, pesado e que costuma matar ali os contra-ataques. Então a minha visão, a minha análise aí, minhas primeiras impressões sobre essa plataforma de jogo, esse estilo de jogo do Anselmi, né, nesses primeiros jogos aí, especialmente segundo, que foi o que eu consegui acompanhar inteiro, no Botafogo, são essas, cara. Mas assim, precisa resolver essa questão do transfer ban, precisa contratar e precisa ter mais zagueiro disponível, tá? Porque jogar com Matheus Ponte, que é um lateral ofensivo, apesar de alto, na zaga, Newton, que é um volante não tão combativo, na zaga. O Marçal, beleza, tá? Porque o Marçal, jogando assim, jogando até em dupla de zaga, ele já conseguiu render bem, mas eu acho que vai ser o Barbosa ali mesmo pela esquerda, o Marçal vai ficar reserva. E na ala esquerda tem jogado o Alex Telles, cara, que pra mim funcionaria melhor assim como um terceiro zagueiro, assim como o Marçal, do que como ala, porque, cara, fazer esse vai e vem o tempo todo, tudo bem, o ponto de partida dele vai ser um pouco mais avançado, não vai ser da primeira linha, vai ser a partir da segunda, mas ele vai ter que estar sempre na linha de fundo do adversário na fase ofensiva, sempre na própria linha de fundo na fase defensiva. Ele tem fôlego pra isso? Não sei. Foi uma grande perda o cuiabano. Tentou-se trazê-lo de volta, não se conseguiu num primeiro momento, mas eu acho que o Botafogo também vai precisar ali de alas esquerdas. A priori, eu acho que a ideia do Anselmi é ter Vitinho e Telles, né, como esses alas, e os reservas deles vão ser os pontas que o time tem no elenco. E aí, cara, na ponta esquerda se tem o Jefinho, por enquanto, e o Matheus Martins, que é... Enfim, meu advogado deve estar dormindo nessa hora. E na ponta direita, o Vidalba foi contratado, né, mas ainda não foi inscrito.
né? E tem o Natan, que é um ponta-direita canhoto, ontem foi improvisado na esquerda, mas é um ponta-direita. Então talvez seja ali um reserva ali de ambas as pontas ali dentro desse sistema. Eu não sei até que ponto vai a paciência da torcida para se jogar dentro de um mecanismo tático tão diferente da que se está acostumado. Mas, para dar certo, é preciso sequência, é preciso tempo. O problema é que enquanto tempo que é necessário para que essas ideias sejam implementadas está rolando, o time está jogando, e muitas vezes os resultados não estão acontecendo. Mas, enfim, eu gostei da partida que o Botafogo fez ontem. Gosto da ideia do sistema tático, mas eu acho que o elenco ainda precisa de muitas peças, né, para poder executá-lo da melhor maneira. Beleza? O goleiro também tem que jogar muito com os pés nesse sistema. Não sei se o Neto e o Léo Link são as melhores peças. Talvez precise contratar goleiro também, tá? A segunda pergunta aqui do Juliano. No futebol, há lavagem de dinheiro? Cara, é uma pergunta que a minha resposta seria muito irresponsável, tá? Seria muito de orelhada. Eu acho que tem? Acho. Eu posso provar? Não. Então seria muito leviano da minha parte eu responder que sim ou que não, beleza? Então, minha resposta vai ser essa. Eu acho que tem, mas não posso provar. Beleza? E a terceira aqui do Juliano, aparentemente a última, depois eu vou atualizar para ver se tem mais. Qual foi o jogador que mais te decepcionou no Botafogo? Ih, rapaz, a lista é bastante longa, né? E existem decepções diferentes, né? Existe a decepção de jogador que não foi bem, que tinha uma expectativa alta e não foi bem. Existe a decepção de jogador que foi bem e saiu mal do clube. E existe jogador que simplesmente foi filho da puta enquanto esteve aqui. Desculpa aí a expressão essa hora da manhã. Cara, eu vou citar a minha última decepção, né, que teve, né? Que foi um capitão aí que jurou amor ao clube e pulou do barco. E foi jogar no time que foi o antagonista da história dele no clube, né, com a camisa do clube. Um cara que tecnicamente tinha suas falhas, tem suas falhas, mas que mesmo assim a torcida abraçou, pegou no colo e ele cuspiu e foi embora. Mas ele é profissional, ele tem direito. Claro que tem direito. Mas eu também tenho direito de, como torcedor, me sentir chateado e decepcionado com a decisão que ele tomou para a carreira dele. Tá? Eu acho que de todos os clubes que ele poderia ter ido, foi uma das duas piores escolhas, né? Uma das duas escolhas menos perdoáveis. A gente teve, por exemplo, o Savarino se despedindo do clube recentemente. Cara, o Savarino substituiu o nome desse cara, né, na música que a gente fez aqui, né, para comemorar o título da Libertadores, e com certeza o Savarino não vai sair da música. O Savarino queria ficar e o clube se desfez dele, porque entendeu que era um jogador caro para se manter, que tinha um salário alto, né, que talvez como ativo do clube seria a última chance de ter ali a oportunidade de vendê-lo, porque o contrato já está acabando, ele está ficando mais velho, a última temporada dele não foi muito boa, talvez ele fosse reserva do clube esse ano, então a hora de vender era agora. E ele foi para um rival. A gente está mais chateado com o clube do que com a escolha dele de ir para o rival. Porque ele recebeu várias propostas do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do São Paulo, do Inter Miami, né, que era o time do Messi. Ele negou todas. Negou inclusive a do Fluminense. Mas, cara, o clube fez tanta força para ele sair que uma hora a paciência dele acabou. E ele que já estava adaptado ao Rio de Janeiro, a família dele gosta daqui, né, ele não queria se mudar, e ele queria permanecer no Botafogo, acabou, pô, cara, já que não me querem aqui, eu vou para onde estão tentando me levar, que é o Fluminense. Foi pro Fluminense, cara, era o meu jogador preferido de 2024, para sempre vai continuar sendo, não tenho nenhuma raiva do Savarino, né, vou continuar cantando o nome dele na música da Libertadores sem problema nenhum, né, e desejo toda a sorte do mundo para ele na carreira, né. Não desejo que ele ganhe títulos no Fluminense por razões óbvias, nem desejo que ele faça gols contra o Botafogo, mas, cara, é um jogador especial para mim. Então, essa saída dele não me decepcionou. A saída do nosso antigo capitão pro clube que rivalizou com a gente nos últimos 2, 3 anos, isso me decepcionou, me chateou bastante. Essa, eu não... Vocês estão vendo que eu estou evitando até pronunciar o nome, tá? De tanto ranço que eu fiquei. Vou atualizar aqui para ver se tem mais. Aparentemente essa foi a última, então muito obrigado a todo mundo aí que participou nessa semana, mesmo sendo num dia diferente, quase aí 55 minutos, vamos passar dos 55 minutos, né, até o vídeo acabar.
mas eu preciso agradecer aí a vocês e deixar aquele recadinho, aquele convite, né, para quem quiser abraçar, quem quiser participar na próxima semana. Inclusive tivemos aqui um novo amigo português aí participando, Luiz Silva. Um abraço para ele, seja bem-vindo, né, a primeira participação sua, né, aqui na nossa caixinha. Espero que você tenha gostado, participe mais vezes, tenha se inscrito no canal, acompanhe mais do nosso conteúdo, compartilhe com os amigos. Isso vale tanto para você quanto para todo mundo aí que esteja assistindo esse vídeo, né, para fazer a família Pautas e Táticas crescer cada vez mais. Tanto aqui no YouTube, que é o nosso canal, né, nosso produto principal, digamos assim, quanto lá no Instagram, que é onde a gente deixa a caixinha, normalmente às quintas-feiras e responde nas sextas, hoje excepcionalmente de sábado para domingo. Se Deus quiser, na semana que vem a gente volta para nossa programação normal, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no nosso canal e até a próxima!